Olá! Muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente, um Deus que manda matar, e muitos não entendem a justiça de Deus. Um dos episódios que pode trazer esse tipo de sentimento ou essa dúvida é o episódio que aconteceu com Eliseu. Eliseu, um profeta de Deus, em determinada ocasião, saiu de Jericó para ir a Betel, isso está lá em 2 Reis, no capítulo 2. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel, ele ia andando pela estrada quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, dizendo assim: "Ô seu careca, fora daqui!" Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Ele amaldiçoou em nome de Deus e Deus fez justiça. Mas como entender essa justiça de Deus? Como conciliar com a misericórdia do Pai? Como compreender este episódio bíblico que está relatado aqui? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Todas as segundas-feiras, ao vivo, estamos aqui para juntos estudarmos um pouco mais a Palavra de Deus, através das mais diversas dúvidas que chegam aqui no nosso programa, para darmos a resposta baseando-se na Palavra de Deus, na Bíblia. E quem sempre está aqui com a gente para dar a resposta de acordo com a sua dúvida é ele, professor Leandro Quadros. Professor, mais uma vez, obrigado por estar aí disposto a responder todas as questões que chegam aqui. Eu ainda não consegui te pegar na mira, mas quem sabe hoje a gente receba alguma perguntinha daquelas boas, que você vai ficar em más lençóis, meu amigo. Como é que fica? Tudo bem? Tô bem, meu amigo. Tomara que você não consiga me derrubar. Mas... E prazer, Tito, estarmos juntos aqui para estudarmos a Bíblia com os nossos amigos. Eu quero mandar, Tito, rapidamente um abraço aqui para um querido telespectador, o irmão Urias Xavier, tem 90 anos. Há pouco conheci a sua família aqui na Novo Tempo, a sua neta, que está aí iniciando a carreira musical, creio, né? A Nicole. E quero agradecer, meu irmão, pelo seu carinho. Conheci aqui também a mamãe dela, papai e tudo mais. Foi uma bênção, viu, conhecê-los e saber que o irmão gosta do Na Mira. O irmão mora em São Mateus, em São Paulo, e um dia que o irmão aí estiver disposto, quiser vir conhecer a Novo Tempo, será um prazer receber o irmão aqui, tá? Que Papai do Céu te guarde e que Deus também abençoe o nosso telespectador, telespectadora que nos acompanha nesse momento. É muito gostoso realmente, como o professor disse, estarmos aqui para aprendermos mais da Bíblia com as diversas questões que a gente tem, né? Então, a gente brinca assim, né? Vamos ver se a gente consegue pegar o professor. E realmente, o objetivo do programa sempre foi esse, tentar ver se o professor não conseguiria responder alguma questão. E ele teria que estudar para dar a resposta no programa seguinte. Ainda não conseguimos, mas vamos continuar tentando aí. Então, formule uma boa questão, mande para a gente estudar a Bíblia e, ao mesmo tempo, brincar um pouquinho com essa ideia de que ele consegue responder todas de fato. É isso mesmo? Vamos ver se a gente consegue pegar o professor aí na mira. Não deu certo ainda, mas a gente está tentando, viu? Muito bem, muito bem. Nós começamos o programa hoje falando sobre um episódio interessante ali de Eliseu, quando Eliseu amaldiçoa aqueles garotos ou aqueles jovens que estavam zombando dele. Uma pergunta que chegou aqui pra gente foi o Paulo
Freitas, e ele fez uma grande questão aqui. Ele me disse, me explique melhor essa passagem de 2 Reis 2, 23, 24, porque Deus amaldiçoou ou mandou matar aqueles 42 meninos. E ele quer saber, será que eram crianças? Eram rapazes? O que era? Só porque estavam brincando com a calvície de Eliseu? Por que Deus não teve misericórdia deles? E Eliseu os amaldiçoou, é isso mesmo? E o amor e perdão, onde é que ficaram? Geralmente usa-se essa passagem para dizer que Deus não é de todo bom. Eu sei que Deus é amor, mas nos esclareça, por favor, de uma vez por todas, para não deixar dúvidas sobre o caráter de Deus. Professor Leandro Quadros, as pessoas ficam indignadas com aquele episódio ali, porque não dá para entender se era um rapaz, se era jovem, mas só pelo fato de estarem caçoando da careca do profeta ali, isso era ponto de mandar matá-los? É assim mesmo? Como é que a gente explica isso? Olha, esse texto ele é muito interessante e ele gera dúvidas justamente, Tito, porque as pessoas têm o costume, né, e isso é natural, né, cada um de nós está num processo de crescimento, né, de aprendizagem da Bíblia em relação à vida, mas as pessoas têm a tendência a ler esse tipo de texto de uma forma descontextualizada das ações de justiça divinas, né, na história humana. Então olha esse texto à primeira vista e já tira-se uma conclusão sem analisar o contexto interno do verso, o contexto histórico, não é? E quando nós lemos esse texto, não tem como negar que realmente, né, o profeta jogou uma maldição sobre aqueles 42 jovenzinhos. Nós vamos ver aqui na versão bíblica está rapazinhos, ou seja, não eram mais crianças que não sabiam o que faziam, né? Esse termo no hebraico já indicam jovenzinhos, não é, mas com a idade suficiente para serem responsabilizados por seus atos. Nós temos que estudar o contexto no qual viveu o profeta Eliseu, o contexto de corrupção, na verdade, no qual se encontrava o povo de Israel. E aí nós vamos entender isso. E também é importante analisarmos o que Jesus disse sobre Deus Pai. Tá? Então vamos começar pela segunda parte. Quando um dos discípulos de Cristo pediram a Jesus que desse a eles a oportunidade de verem a glória de Deus Pai, aqui em João capítulo 14, versos 8 e 9, Jesus deu uma resposta muito interessante e que nos revela muito acerca da divindade. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Cristo está dizendo para Filipe que ver a Cristo é o mesmo que ver ao Pai. Não que Cristo e Deus Pai são a mesma pessoa, são pessoas distintas, né? Isso é bem claro no texto bíblico e em João 17, por exemplo, quando Cristo ora a Deus Pai. Então, se Cristo fosse o mesmo Pai, seria ridículo ele orar para ele mesmo, não tem lógica, né? Então, quando ele fala que ele e o Pai, quem que vê a ele vê o Pai, ele está dizendo o seguinte: olha, o Pai é isso aqui, eu tenho o mesmo caráter que ele tem o mesmo caráter que eu, né? São pessoas distintas, mesmo caráter, mesmo poder, mesma essência, apenas funções diferentes no plano de salvação e na criação, tá? Então Cristo aqui está dizendo o seguinte: ver a Cristo, ver ao Cristo perdoador, solícito, misericordioso e ao mesmo tempo firme, né? Porque tem momentos que Cristo é firme, mesmo de forma amorosa, mas com firmeza. Então ver a Cristo é a mesma coisa que ver ao Pai. Paulo chega a dizer em Colossenses 2,9 que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Cristo é a mesma essência de Deus Pai. Não tem como nós dizermos assim: o Deus do Novo Testamento é mais bonzinho e perdoador que o Deus do Antigo Testamento. Dizer isso revela uma total falta de compreensão da Bíblia, né? Porque se Cristo é a maior revelação de Deus, como ele mesmo diz aqui, como ele diz também em João 10,30, e como diz ali Hebreus 1 e 2, falando que a maior revelação de Deus é Cristo, é óbvio que não tem como distinguir
a nível de caráter, de bondade, de essência, não tem como você distinguir, dizer que o Pai no Antigo Testamento era mais rígido do que Cristo no Novo Testamento. Simplesmente a divindade se manifesta de maneiras distintas. Num contexto como esse de Eliseu e outros no Antigo Testamento, ele está se manifestando, além de ser um salvador, como um juiz. E no Novo Testamento ele se manifesta como salvador e em alguns momentos como juiz também. Só inverte a ordem, tá? Então não tem como você fazer essa distinção. Agora, indo para o relato, e aí já vamos finalizar a explicação, quando você lê os versos 23 e 24, né? Aqui no versículo 23, no final, tem algo bem esclarecedor. Quando esses rapazinhos zombaram do profeta, eles disseram assim: sobe calvo, sobe calvo. Esse verbo, o verbo, na verdade, né, traduzido depois, esse texto, esse verbo que foi traduzido como um verbo, na verdade, aqui no verso 11, é o mesmo no verso 11 que diz que Elias subiu ao céu num redemoinho. Então veja, eles não estavam zombando simplesmente por ele ser careca, eles estavam zombando tanto do evento, eles não tinham certeza, né? Para eles era um mito que possivelmente que Elias tinha subido, eles estavam zombando da ascensão de Elias e estavam zombando de Eliseu, o profeta substituto. E aí o que acontece? Deus já havia dado uma manifestação pública de que Eliseu era um profeta escolhido no lugar, que Eliseu era escolhido no lugar de Elias, que foi para o céu. Elias já tinha feito um milagre, né? Pelo poder de Deus, aqui nos versos 19 a 22. E aí esses rapazinhos que já eram tinham um dado suficiente para justificarem seus atos, eles zombaram do profeta, zombaram de Deus e ainda zombaram da ascensão de Elias. Ou seja, eles estavam num grau de perversão e corrupção. Se eles não respeitavam um próprio profeta chamado por Deus, eles iam respeitar quem? E aí diz o versículo 24, né? Que Eliseu virou-se sim, amaldiçoou-os e 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Ou seja, tinham mais, mas 42 foram despedaçados. Provavelmente, e óbvio, Deus conhece o coração do ser humano, né? Como diz 1 Samuel 17, Jeremias 17, 8 e 9, né? Daquele grupo, esses 42 estavam num nível de corrupção e perversão que não tinha mais o que fazer por eles, né? E se alguém que sabe quando alguém pode ou não se arrepender, esse alguém é Deus, né? Ninguém pode querer saber melhor do que Deus quem vai se arrepender ou não. E se Deus deixa passar isso que eles fizeram em público, imagine, o povo de Israel já era corrupto, violento, idólatra. Se Deus não tivesse dado essa segunda manifestação pública de que ele foi realmente chamado para um dom profético e que deveria ser respeitado porque ia trazer a mensagem de salvação de Deus, todo um povo poderia se corromper ainda mais e receber uma destruição, um juízo por causa disso aqui. Então Deus já cortou o mal pela raiz, porque ele conhece o coração do ser humano e porque ele sabia que esse tipo de zombaria não poderia ser tolerada se Deus quisesse que Eliseu tivesse autoridade de Deus para levar o povo ao caminho da salvação. Então Deus realmente fez isso, porque ele conhece o coração humano, e nós temos que pensar que o nosso Deus ele é amoroso, mas ele também é justiça. Ele sabe a forma, o momento e como exercer juízo sobre alguém. Nós não podemos nos colocarmos no lugar de Deus e acharmos que ele não teve misericórdia com eles. É óbvio que Deus teve, mas Deus também tinha que pensar, não é? Em todo um povo que já era corrupto, né? E se continuassem desrespeitando a Deus, imagine se eles não respeitam a autoridade do profeta, como que eles iam aceitar as mensagens de Deus que este profeta traria? Então, tenhamos em mente, Deus não é aquilo que nós pensamos simplesmente que é. Às vezes pensamos que Deus é o gênio da lâmpada mágica, que eu tenho que fazer todos os meus pedidos e ele tem que acatar a eles, né? Existem muitos filhos de Deus que são mimados, não por Deus, né?
mimados pelos próprios pais, ou tiveram alguma frustração com os pais também, e aí tem uma imagem distorcida de Deus. Né? Então, Deus não é o gênio da lâmpada mágica, Deus é amor, mas Ele também é a justiça. Então, se você e eu não compreendermos o caráter de Deus como revelado no Antigo e no Novo Testamento, aí não tem um porquê de nós crermos nele, porque aí vamos crer realmente num Deus totalmente contraditório. Agora, se você considerar todos os atributos de Deus, os aspectos do seu caráter, você vai ver uma coerência do Gênesis ao Apocalipse. Coerência esta que está acima da nossa lógica humana. Nós não temos como colocar a Deus num laboratório, né, e avaliarmos ele é ou não misericordioso. Nós não temos como fazer isso. Até porque, se pudéssemos colocar Deus no laboratório, ele não seria Deus. Não é? Então, leamos o texto, analisemos o contexto histórico, cultural e tenhamos humildade para deixar Deus ser Deus. Muito bem, eu quero agradecer ao Paulo, ele que é da comunidade evangélica Verdadeiros Adoradores lá em Fortaleza e mandou essa pergunta para a gente. E ele diz ainda, sem dúvida, Na Mira da Verdade é o programa bíblico mais esclarecedor que conheço e uma fonte de grande conhecimento para mim. Obrigado, Paulo, pela sua participação. A sua pergunta abriu o programa de hoje. Você que está nos acompanhando, para você mandar as suas dúvidas, você pode usar o SMS, o número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora. Você pode também usar as redes sociais, Facebook Na Mira da Verdade.nt, Instagram Na Mira da Verdade e o nosso blog que a gente nos anuncia, o nosso estudo bíblico, também tem a chance de mandar perguntas por ali também, tá bom? novotempo.com/Na Mira da Verdade. Essa pergunta pelo SMS tem ainda 3 minutinhos, professor. Quem mandou foi o William, de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. E ele contextualiza a sua questão da seguinte maneira. Se em Gênesis 1, professor, Deus manda o primeiro casal crescer e se multiplicar, e lá em Gênesis 3, Deus disse que multiplicaria as dores da mulher na concepção, sendo que não se multiplica o que não existe. Gênesis 4, não se fala em primogenitura. E Caim encontrou sua mulher na terra de Nod e construiu uma cidade. E não se constrói uma cidade sozinho. Então, podemos concluir que Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado? Não, nós não podemos concluir isso porque o texto bíblico não nos dá esta margem. Óbvio, o texto bíblico mostra claramente em Gênesis 1, 28, né, que a sexualidade é um presente de Deus dado para o casal, para os nossos primeiros pais. Então, dizer, por exemplo, que o sexo em si é pecaminoso ou que o pecado original foi o sexo é uma heresia. O sexo se torna pecaminoso quando não vivemos os planos de Deus como ensinados, expressos na criação. Em Gênesis 2, 22 a 24. Agora, a sexualidade Deus deu para os primeiros pais antes do pecado, mas nós não temos como afirmar, não temos base bíblica para afirmarmos que eles tiveram filhos antes do pecado. Tá? O mais provável é que esta sequência de Gênesis esteja realmente correta. Né? E ali pelo tempo, né, de vida que você vê que Adão teve antes ali do pecado, da morte também de Abel, você vê que o tempo que eles ficaram no Éden não foi um tempo longo, viu? Pelo tempo de vida de Adão, né, que ele durou 900 e poucos anos, e pelo tempo ali do início do pecado, dá para ver que eles ficaram relativamente pouco no Jardim do Éden. Então não é incoerente crer que os filhos nasceram depois do pecado. Agora, o fato de ter uma cidade com o nome Nod, né, onde ele construiu a sua terra, não significa que naquele momento ela tinha aquele nome. No momento em que Moisés escreveu Gênesis, já se sabia, já se tinha um nome para aquela região para onde Caim foi. Simplesmente isso. E aí você lê Gênesis 5:4, e ali você vê que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então, que realmente Deus... Ou melhor, Adão e Eva não tiveram apenas Caim e Abel como filhos, tiveram 7, o nome dele era Sete, e depois mais filhos e filhas. E quanto à outra questão de multiplicar, ali no texto bíblico, a ideia no hebraico quer dizer assim, que agora ela passaria realmente a ter dores. Bem provavelmente, né, ela não ia sentir dores de parto como hoje, mas alguma modificaçãozinha ela ia sentir no seu corpo, né? Até porque
a região pélvica tem que se abrirem. Os ossos pélvicos têm que se abrirem para um bebê nascer. Então, obviamente, a gente não tem como conjecturar isso, né? Mas os ossos tinham outra estrutura que proporcionava não sentir a dor, talvez sentisse um leve desconforto, alguma coisa. E quando Deus fala multiplicar, quer dizer que agora sim, como consequência do pecado, ela ia passar a sentir dores, tá ok? Então, leia bem como está ali na sequência de Gênesis, porque ali no Gênesis nós vemos uma sequência realmente lógica. Muito bem, muito bem. O programa está só começando, mas temos que ir para o intervalo. Então não sai daí não, formula sua pergunta, manda para a gente aqui pelos mecanismos que eu falei aqui para você e vamos aproveitar o intervalo aí para formular uma boa questão. Não sai daí não, hein? A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, participe mandando as suas perguntas para a gente. Se você aproveitou o intervalo e mandou sua pergunta, pode ser que eu a pesquei aqui agora, porque já tem uma pergunta separada aqui no SMS e outra aqui no Instagram. Vou colocar a primeira do Instagram. Vamos lá, quem mandou essa pergunta foi o Flávio. O Flávio pergunta o seguinte, professor Leandro Quadros, eu gostaria de saber se o selo de Deus sobre os 144 mil tem a ver com o sábado e o Espírito Santo, ou seja, o sábado como selo externo e o Espírito Santo sendo o selo interno. Está certa a lógica dele aqui, professor? O selo de Deus sobre os 144 mil tem a ver com o sábado e o Espírito Santo? Veja, o irmão está quase certo. Na verdade, todos os selos de Deus, digamos assim, os seus sinais de identificação, eles são internos, tá? Mas eles se manifestam de forma externa. Então não seria correto dizermos, por exemplo, que o sábado é um selo externo e o Espírito Santo é um selo interno, porque na verdade a aceitação do sábado será também um selo interno. Porque se você não aceita uma verdade bíblica de coração, não tem um porquê dela se manifestar exteriormente, tá? O que nós poderíamos dizer em resumo sobre essa sua dúvida? Podemos dizer que Deus tem dois selos, né? O Espírito Santo, de acordo com Efésios 4, 30 e 31 e Efésios 1, 13, e ele terá um selo escatológico, um selo futuro, que também é desde agora, né, um sinal de que Deus é o Criador, mas podemos dizer que será um selo também escatológico no futuro, que as pessoas receberão como uma demonstração externa de que internamente elas aceitam a Deus como Criador e a autoridade da sua palavra, ao invés de aceitar a autoridade humana pelos dois poderes representados por duas bestas em Apocalipse 13. Tá? Então, esse selamento dos 144 mil, que é mencionado no capítulo 7 de Apocalipse, mas é mencionado com mais detalhes no capítulo 14, faz parte desse contexto histórico ali do capítulo 13. Né? Vai haver um momento no futuro, né, em que as pessoas terão de escolher entre o verdadeiro e o falso sábado. E isso será uma demonstração externa de uma santificação interna. Ou seja, você vai aceitar a autoridade de Deus e não a autoridade humana. Tá? Não estou dizendo com isso que só quem guarda o sábado vai ser salvo, não é isso. O sábado será um selo de identificação escatológico, né, o futuro, para identificar quem tem, além de ter o Espírito Santo como seu selo, como a garantia de que está salvo, quem tem a Jesus como Senhor também, não só como Salvador. Tá? E muitos dos que viveram e guardaram o domingo como dia de guarda e viveram de acordo com essa luz que receberam, e muitos que ainda vão descansar em Cristo com esta crença, eles estarão no reino dos céus pela graça de Cristo. Eles viveram de acordo com a luz que receberam. Agora, quando for dado o decreto ali de Apocalipse 13, que é um decreto de perseguição, um boicote econômico contra aqueles que não aceitarem a autoridade do poder representado pela besta, pelas duas bestas de Apocalipse 13, aí sim, quem estiver vivo neste momento vai ter que decidir. Ou aceita o selo da autoridade divina, que é o sábado, ou vai aceitar o selo da autoridade da besta, que será um falso sábado, será o domingo, tá?
Então, e outro detalhe, o fato de alguém guardar o sábado hoje não significa que ele tem o selo escatológico, porque ele pode estar fazendo simplesmente, exteriormente, de forma legalista, e isso não faz parte do íntimo dele, entendeu? Então é por isso que só quem pode realmente dizer quem está selado é o Espírito Santo, é Deus. E o nosso papel não é julgar pessoas, é cuidarmos da nossa salvação pessoal, porque nós podemos enganar outros, mas Deus nós não enganamos. Ele sabe se realmente temos o selo do Espírito Santo e o selo escatológico chamado sábado. Muito bom, professor, muito bom. Eu estou lendo aqui o livro de Isaías, no capítulo 58, mas eu queria fazer uma pergunta para você, professor. A questão da oração e do jejum. A gente sabe que o nosso Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele saiu por um momento para jejuar, ficou por 40 dias em jejum e oração. E quando a gente lê aqui Isaías, a gente percebe que Deus parece que está fazendo um alinhamento com o povo dele, né? Porque eles jejuavam, tal, esperando alguma graça de Deus, e Deus então começa a dar um direcionamento aqui. Como que a gente entende esse jejum que está sendo apresentado aqui, o verdadeiro jejum que está apresentado em Isaías 58, com aquele que Jesus fez também, que ele saiu, jejuou e orava ali o tempo todo por 40 dias? Como que a gente faz essa relação de um com o outro? Por que Jesus deu esse exemplo de jejum? Jesus, ele na verdade jejuou ali numa ocasião muito especial e necessária, né? Ele iria ser tentado pessoalmente pelo diabo e estava no deserto. Então ele estava numa circunstância em que ele tinha que praticar aquele jejum para enfrentar pessoalmente a Satanás, né? E aí o que acontece? O que ele nos ensina com isso? Ele não está dizendo que todas as pessoas que jejuarem devem jejuar 40 dias, né? Há pessoas que podem fazer isso, claro que há, mas ele não está aqui estabelecendo uma regra. Ele está dando um exemplo de jejuar. E por que eu estou dizendo isso? Cada pessoa deve jejuar tanto de acordo com a sua fé, quanto de acordo com a sua capacidade física, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, ela não pode jejuar como outras pessoas. Ou uma pessoa que tem gastrite, úlcera, ela precisa de uma avaliação médica antes de fazer um jejum, né? Há casos e casos. Agora, o jejum, ele sim, significa uma abstinência de alimentos com um propósito religioso. E qual é a orientação de Cristo sobre o jejum? Veja, Cristo não está preocupado em tornar o jejum algo obrigatório, mesmo que ele ensine que é importante. A preocupação de Cristo também não é dizer, ó, você tem que jejuar tantas horas ou tantos dias. Isso é algo pessoal entre você e Deus, tá? A preocupação de Jesus em relação ao jejum é outra. É jejuar para não com o intuito de aparecer diante dos outros, mas demonstrar apenas a Deus o que você realmente quer por meio do jejum. Isso está em Mateus capítulo 6, versos 16 a 18. Vamos ler aqui Mateus 6, 16 a 18, que diz: quando jejuardes, aqui é Cristo dando a orientação, não vos mostreis contristados ou tristes como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, não vão ganhar nada além disso, né? Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça. Ungir da cabeça é arrumar os cabelos, né? Vamos trazer para a nossa época, penteia o cabelo, arruma bem e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então esta é a preocupação de Cristo com o jejum, que você faça isso com humildade, não para aparecer diante das pessoas, mas para que Deus veja que você quer e deseja muito alguma coisa e que você tem fé suficiente que ele é mais importante do que o pão físico. Quando você jejua, você está dizendo, né, está demonstrando, né, por meio da sua fé, de que Deus pode manter você por mais tempo que o próprio alimento.
Então, é uma forma de você exercitar a fé. E quando você promove também um descanso para o sistema digestivo, obviamente que o sangue circulará com mais facilidade pelo corpo. Consequentemente, o cérebro não estará envolvido no processo de digestão. E, como consequência, a mente fica mais clara, com mais capacidade de compreender as verdades espirituais. Então, o jejum tem esse benefício espiritual e um benefício para a saúde física, porque promove um descanso dos órgãos digestivos, promove uma desintoxicação do organismo, então é uma coisa boa. Mas você não pode ter o jejum como uma forma de barganhar com Deus. Eu vou jejuar porque eu vou pedir para Deus algo para Ele me dar isso que eu quero e pronto. Não, você não barganha com Deus, você adora a Deus. Repito, você não barganha com Deus, você tem que adorar a Deus. E o jejum pode ser uma forma de fazer isso. E para finalizar, em Isaías ali, 58, Deus está realmente fazendo, como o Tito bem falou, Ele está fazendo um alinhamento com o seu povo. O povo estava jejuando, mas estava praticando o mal contra o próximo. E aí Deus fala ali no contexto, até peço que você leia esse capítulo, é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, viu? Para alguém ler. Porque ali Deus ensina que o jejum, mais importante para ele, mesmo que o jejum de alimentos também seja importante, mas o jejum mais importante não é se abster de alimentos, é se abster da prática do mal contra o próximo. Esse é o contexto de 58. Né? E além disso, olha que interessante, nos versos 13 e 14, ensina-se também que faz parte desse jejum espiritual se abster não apenas do mal, não apenas de praticar o mal contra o próximo, mas também se abster de trabalhar em todos os dias da semana e separar um dia exclusivo para o Senhor, que é o sábado. Esse é o jejum espiritual do 58. Abster-se da prática do mal e abster-se do materialismo. Não que o material não seja importante, mas você dedicar um dia da semana apenas ao que é espiritual. Tá? E aí eu finalizo dando uma recomendação para você. Aqui, a gravadora Novo Tempo, ela tem um material muito bom para incentivar você a ter o hábito da oração, que é uma agenda de oração. Né? Essa agenda de oração, o nome é Lugar de Paz, você pode adquirir, tá? Ligando para Novo Tempo em horário comercial. 0 operadora 12 2127 30 o que mesmo, Tito? 29. 3029. 0 operadora 12 2127 3029. Por que eu estou orientando isso? Essa agenda aqui, ela tem algumas partes. Tem os seus pedidos. Veja, quando você... E a outra coisa, tem os agradecimentos. Então você coloca aqui os pedidos a Deus e os agradecimentos. A psicologia comprova hoje, né, que um coração grato, ele, diríamos assim, abre a porta para a felicidade entrar. Então quando desenvolvemos a gratidão, nós passamos a olhar para a vida de uma forma diferente. Então você anota aqui pedidos, agradecimentos, a oração intercessória por alguém que você vai orar e depois as orações respondidas. E além dessas partes em cada página da agenda, sempre tem uma frase bonita, um pensamento bonito, né, e até mesmo bíblico sobre a oração. Então você vai ter aqui um material muito bom para desenvolver tanto o hábito da oração quanto a gratidão. Tá? Então liga no horário comercial para a gravadora Novo Tempo. Separe a sua, né? Nós estamos aí num momento, num programa muito bonito, né, da Igreja Adventista Sétimo Dia, a nível sul-americano, né, e outros lugares do mundo também, sobre a oração. Né? As pessoas estão orando, 10 dias, né, de oração, e depois terá um dia também de jejum e oração. Então aproveita, envolva-se nesse programa, vai ser uma bênção para a sua vida, e aproveite a oportunidade e conheça essa agenda de oração intitulada Lugar de Paz. Eu queria aproveitar, professor, e dizer realmente, todos os anos a Igreja Adventista faz esse programa de 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Isso começou no dia 23 agora e vai até o próximo dia 4. Os 10 dias de oração em todas as igrejas adventistas estão acontecendo os cultos todos os dias e você pode acompanhar essa programação aí, fazendo bem de pertinho um programa de oração mais intensa, quem sabe por alguém, por alguma bênção que você está precisando, por um agradecimento que você quer fazer, dedicar a Deus, enfim.
E no último dia, no sábado, dia 4, nós teremos uma programação em todas as igrejas aí, das 9 da manhã até as 19 horas, direto, 10 horas, acompanhado de um jejum. Então, se você quer participar disso, vá a uma igreja adventista do sétimo dia e aproveite esse dia tão especial, com muita programação boa para você estar em comunhão com Deus, tá bom? Olha, nosso tempo está correndo hoje muito. Já que você falou do sábado, tem uma pergunta que eu vou fazer aqui, só que o professor vai responder depois do intervalo. Quem mandou foi o Claudemar e a pergunta dele é o seguinte: tenho aprendido nos bons programas da Novo Tempo que o sábado é o dia a ser guardado conforme o 4º mandamento da lei de Deus. Mas há poucos dias vi uma pregação onde o pastor disse que na época da criação os dias não tinham esta nomenclatura atual. Por isso, não tinha como saber se o domingo era o primeiro dia da semana, se a segunda-feira era o segundo dia, terça, enfim, né? Pensando assim, Deus trabalhou 6 dias corridos e descansou no 7º. Como sábado significa descanso, poderíamos ler o 4º mandamento assim: lembra-te do dia de descanso para o santificar, já que houve uma sequência de 6 dias trabalhados e o descanso no 7º dia. Entendo a questão do sábado como o dia do Senhor, mas esse raciocínio me faz pedir a opinião do professor sobre esse pensamento. Grato pela atenção, sou da Igreja Batista em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. A sua resposta já, depois do intervalo. Já estamos de volta e eu digo para você participar, mande a sua pergunta por SMS, o número é 12 981510101. Você pode também mandar a sua pergunta pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Bom, olha só, eu estava aqui antes do intervalo apresentando a pergunta do Claudemar, que ele tem uma dúvida sobre os dias da semana lá na criação com relação ao 4º mandamento, o sábado. Professor, como que a gente explica a questão do Claudemar aí sobre essa questão dos dias da semana aí? O Claudemar, que é da Igreja Batista, obrigado pela sua participação, viu, Claudemar? Como é que fica aí, professor? Vamos ajudar ao querido Claudemar. Meu irmão, obrigado pela sua pergunta e parabéns por você ser uma pessoa sincera, né? Você está em busca do conhecimento bíblico e você não ter certeza nem de um lado e de um outro, e você está buscando essa resposta. Tem uma promessa de Cristo para você. Ali em João 7,17, né, Jesus diz assim, que toda pessoa que realmente quer fazer a vontade de Deus, como você, diz que vai conhecer a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou não. Então Deus não vai deixar você ser enganado, ser iludido por nenhuma crença, porque você é uma pessoa sincera. E eu sei que eu falo para milhares de pessoas que também são sinceras, tá? Então fique tranquilo, continue buscando a Deus, continue com o coração aberto, ok? Sobre o raciocínio desse pregador, por mais sincero que ele possa ser, esse raciocínio não tem base bíblica, não tem lógica, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você lê Gênesis, você vê que os dias da criação estão numa ordem, ok? E que o único dia da semana que recebe um nome é o sábado. Se você ler Gênesis 1, por exemplo, você vai ver assim, há uma expressão, no final de cada dia da criação, houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. E assim sucessivamente até o 6º dia. No 7º, realmente, o significado de sábado é descanso. Mas é só o 7º dia que é chamado de descanso. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dias não são chamados de descanso. O 7º recebe o nome de Shabat, que quer dizer descanso. Ok? E quando você vai para Êxodo 28-11, aí fica bem claro o nome do dia da semana. Todos os demais dias são chamados de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. O sábado, o sétimo dia, na verdade, é chamado de sábado. Ele tem como nome descanso.
Tá bom? Então isso que está no texto bíblico. Outro detalhe importante. A própria nomenclatura dos nossos dias da semana indicam, né? Isso. Por exemplo, segunda-feira tem a ver com segundo. Terça com terceiro. Quarto com quarto dia. Ok? E a ordem começa realmente no domingo, que é o primeiro dia. Depois, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O sétimo dia recebeu este nome na Bíblia, de sábado, de descanso. Então não tem base bíblica. E outro detalhe, se não tivéssemos como saber qual é o sétimo dia, Deus teria sido incoerente em, por exemplo, abençoar e santificar o sétimo dia. E também exigir a observância dele, você entende? Então se faz parte do quarto mandamento, observar o sétimo dia. Se o quarto mandamento já nos mostra o nome do sétimo dia, que é descanso ou sábado, temos que saber quando chegam esses dias da semana, né? Se nós não soubéssemos, por que Deus colocaria no decálogo, onde há ali 10 mandamentos de ordem moral, por que Ele colocaria um para observar o sétimo dia, se não fosse possível saber qual é o sétimo dia? Não tem lógica, essa é a lógica desse pregador. E aí, para finalizar, a astronomia. Tá? O estudo da astronomia por parte dos astrônomos, eles também preservam, né? Não só a questão do conhecimento dos astros, estudos dos astros, mas também eles conhecem também os calendários que foram criados ao longo da história humana. E todos os astrônomos são unânimes em dizer, né, que as ordens dos dias da criação são essas que temos. Porque alguns dizem assim, mas como saber se o sábado não se perdeu no tempo? Não se perdeu. A astronomia não se perde em relação a isso. Os judeus ortodoxos não se perderam, óbvio. E a própria Bíblia mostra o sábado sendo preservado ao longo de toda a história. Tá? Então eu lhe garanto, querido irmão, por mais sincero que possa ser esse pregador, é ilógico o argumento dele. Muito bem, professor, muito bem. Você sabia que chegou uma pergunta interessante aqui no SMS e o mecanismo que você pode mandar a sua dúvida? O número é 12 98151 0101. Aqui não fala o nome de quem mandou a pergunta, mas ela está na mira da verdade. A dúvida é a seguinte, professor. Um dos dizeres de Jesus na cruz foi o seguinte: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Deus os perdoou de fato ou esses estão condenados? A gente sabe que Apocalipse fala que vai haver uma ressurreição especial para aqueles que o haviam transpassado. Jesus pediu aqui que Deus os perdoasse. Eles foram perdoados ou não? Parte daquele grupo de pessoas que pediu a crucificação de Jesus foram perdoados. E por quê? Nós vemos aqui em Atos capítulo 3, dos versos 11 ao 26, um discurso de Pedro no templo. E nesse discurso, Pedro mostra que o Jesus que foi crucificado e que depois foi ao céu, ele era o autor da vida. E olha o que acontece no verso 15, ó. Você pode ler todo o discurso depois, mas diz assim, ó. Verso 14, mas vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Ele estava falando para o público que preferiu libertar Barrabás e matar Jesus. Ele estava falando isso para eles na cara dura, diríamos assim, na lata. Dissarte, matastes o autor da vida. Está sendo claro com eles, né? A quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E aí segue o discurso. E depois no verso 19 ele fala assim, ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E aí, segue aqui no discurso, né? E você vê aqui que nesse discurso, indo depois para o capítulo 4, né? Pedro, obviamente, juntamente com João, é preso. E depois desse discurso, depois deste evento, há ainda mais uma conversão, aumenta-se ainda mais o número de pessoas batizadas e que fazem parte da igreja cristã primitiva.
Então não foram todos, obviamente, que se arrependeram, mas uma parcela dos que estavam ali na crucificação de Jesus e que quiseram a morte dele no lugar de Barrabás, que era o que merecia morrer. Pedro mostra aqui que ele está os chamando ao arrependimento, e o fato deles fazerem parte da igreja cristã mostra, sim, que vários deles se arrependeram realmente. Muito bom, muito bom. Nós temos também uma forma de você mandar a sua pergunta por vídeo, como eu sempre digo aqui. Para você mandar, aí sim você vai usar o seu WhatsApp. O número é 12 982830099. Você manda a sua pergunta através de um vídeo, você se filmando aí. Manda pra gente como você vai ver essa pergunta que chegou para o programa de hoje. Veja lá. Olá, Tito Rocha, professor Leandro Quadros. Aqui é Marlon, do Belenzinho, São Paulo. Uma dúvida. Na ressurreição, ou seja, se teremos o mesmo corpo, pelo que eu entendo, mas um corpo ressurreto, mas com lembranças, o que seriam essas lembranças? Fica incoerente para mim pensar que eu teria a lembrança do que eu tenho vivido na Terra, de quem eu amei, quem me amou, ou até de quem não gostou de mim, ou de quem até eu maltratei, enfim. Não seria incoerente eu estar lá na glória com esses pensamentos? Muito obrigado, Deus abençoe. Meu querido irmão, obrigado por sua pergunta. Vou lhe ajudar a fazer uma análise disso brevemente. Na verdade, quando a Bíblia fala realmente da transformação dos vivos, em 1 Coríntios capítulo 15, Filipenses 13, 20 e 21, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, fala da ressurreição dos mortos e também transformação dos vivos, a Bíblia não ensina que Deus vai fazer uma espécie de uma lavagem cerebral. A nossa identidade e memórias também serão preservadas. Por exemplo, em Mateus 8:11, Jesus fala assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que isso indica? Que se muitos vão conhecer Abraão, Isaque e Jacó, fica evidente que vão reconhecer quem já conheciam. E que, consequentemente, terão memórias, terão lembranças. Na verdade, meu irmão, seria incoerente se nós não lembrássemos das coisas, porque nós não lembraríamos nem que um dia fomos pecadores e não teríamos nenhum motivo racional para agradecermos a Deus por estarmos lá. Então, na verdade, nós vamos lembrar das coisas sim, só que os momentos alegres, felizes, serão tantos que não vão vir com frequência à nossa mente essas coisas, E quando nós tivermos algumas lembranças das nossas vivências aqui, vão ser lembranças que virão a uma mente transformada na glorificação. Então as lembranças ruins que nos causam dor hoje não vão causar dor na eternidade. Hoje a nossa mente está corrompida pelo pecado, nosso corpo, nosso ser, nossa natureza. E mesmo assim, ainda temos recursos, com a ajuda da Bíblia, com a ajuda da psicologia, Temos recursos para lidarmos com as memórias ruins e trabalharmos as memórias traumáticas. Agora imagine numa eternidade ao lado de Deus e num corpo glorificado, transformado. Essas memórias ruins serão como nada. Não vão causar dor alguma, mas Deus realmente vai preservar a nossa identidade. E você não precisa se preocupar, porque ao preservar a identidade e nos lembrarmos de algumas coisas, isso não significa que vamos sofrer, porque como diz Apocalipse 21:4, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Professor, olha, tenho 2 minutinhos para você responder uma réplica que veio aqui da pergunta do sábado. A Nalva, ela diz o seguinte: eu sou da Assembleia de Deus, sobre o sábado foi ordenado para os judeus, não foi? Vejo que os adventistas são enfáticos em relação ao cumprimento deste 4º mandamento. Isso não passa a ser uma idolatria? Deus não suporta idolatria, não é? Será que essa defesa que a gente faz do 4º mandamento não está sendo uma idolatria por nossa parte, professor? Não, querida irmã, pelo seguinte, idolatria é quando você coloca algo ou alguém no lugar de Deus. E o sábado faz o contrário, ele destaca Deus na vida humana e no coração humano. Quer ver? Gênesis 2, 2 e 3.
E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Quais são as verdades que vemos aqui? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele abençoou e santificou o 7º dia, ou seja, tornou-o sagrado. Como um memorial do quê? De que ele é o Criador. Então observar o sábado, desde que não seja de uma forma legalista, obviamente, não é? Desde que a pessoa não queira comprar a salvação por meio disso, porque a salvação é um dom de Deus, diz Efésios 2, 8 e 9, mas observar o sábado é uma bênção, porque isso coloca Deus em foco. Então não é uma idolatria, porque ele é um memorial do Deus Criador. E quanto a ser dado para os judeus, não foi dado só para os judeus. Aqui nós vemos que o sábado foi abençoado e santificado quando existiam apenas Adão e Eva. Então, analise esse assunto, continue acompanhando na Mira e em outros programas vamos ajudar você a compreender mais essa questão. Ok, professor, com essa nós encerramos e nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, Tito. Até semana que vem. Deus te abençoe, amigo telespectador, amiga telespectador. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá coragem de lhe responder. Obrigado por você fazer o programa acontecer, mandando as suas dúvidas e os seus questionamentos. Você sabe que você pode acompanhar esse e outros programas passados no nosso NT Play. É só você acessar NT Play que você tem tudo lá, tá bom? Lembrando sempre que as suas dúvidas aqui estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!